Você continua com a gente, vamos abrir espaço para uma conversa sobre o assunto e também outros assuntos relacionados ao tema com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Ele também é pesquisador de Harvard, está sempre com a gente aqui, sempre muito bem-vindo, Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Bem-vinda, obrigada pela sua participação. Vamos começar trazendo uma avaliação inicial sobre a assinatura desse acordo do qual o Américo falava e trazia uma análise mais aprofundada. Qual é o potencial de impacto dessa medida sobre a guerra? Boa tarde, Tainá, Américo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Tainá, eu tive acesso às principais cláusulas do acordo via CNN Internacional, que publicou agora há poucas horas as principais decisões. O Américo fez um resumo, eu vou só pegar alguns pontos, pinçar alguns pontos. Primeiro, quando esse acordo foi proposto, foi antes da eleição do Trump. Quem propôs o acordo foi o Zelensky, justamente porque ele queria aproximar os seus aliados da Ucrânia e montar um plano de reconstrução do país utilizando os recursos naturais da Ucrânia para essa reconstrução, o que não é muito diferente do que a Rússia faz vendendo seu petróleo e gás por esforço de guerra. O que o Trump propôs logo que ele tomou posse é que 500 bilhões de dólares em exploração de terras raras fossem imediatamente passados para os Estados Unidos em troca da ajuda militar que os Estados Unidos já tinham fornecido à Ucrânia e ajuda futura. Isso foi excluído desse acordo, ou seja, o que os Estados Unidos já ajudaram ficou fora do acordo. O que significa isso? Que o que é da Ucrânia, o subsolo, as terras raras, o petróleo, o gás, recursos naturais, que já está sendo explorado pela Ucrânia, vai continuar sendo da Ucrânia. O acordo vale para o que será explorado a partir de agora, durante 10 anos. Então, terá que haver investimento dos Estados Unidos e da Ucrânia para essa exploração. A Ucrânia preferencialmente dará direito para os Estados Unidos, mas não é exclusivo. A Ucrânia pode fazer negócio com outros países. A Ucrânia fará um fundo para a reconstrução do país para comprar armas, para se armar contra a Rússia. E daqui a algum tempo, se a Ucrânia aderir à União Europeia, é previsto no acordo que ele poderá ser renegociado, ou seja, não é um acordo fechado e ainda dá direito à Ucrânia de decidir quais áreas no país e como essas áreas serão exploradas para recursos naturais. E aí, Tainá, só para finalizar, vou só resumir alguns outros pontos do acordo. A Ucrânia mantém a propriedade do subsolo do seu país. A Ucrânia vê esse acordo como um passo, sim, para a paz, como o Américo dizia. A ministra da Economia da Ucrânia, que assinou esse acordo em Washington, a Yulia Sviridenko, disse que esse passo é fundamental, e Scott Bessent, ministro do Trump, secretário do Trump, também diz que isso pode proteger a Ucrânia. E aí, só para finalizar, o tom do acordo também responsabiliza a Rússia como agressora, vai contra o discurso do Trump. Inclusive, o Trump tinha chamado o Zelensky de ditador quando ele se recusou a fazer esse acordo em termos mais favoráveis para os Estados Unidos. E o acordo também tem como objetivo uma Ucrânia em paz, soberana e resiliente, ou seja, se o objetivo do Putin era acabar com a Ucrânia como país, como ele escreveu no site do Kremlin 6 meses antes de invadir a Ucrânia, o acordo parece dar garantias de que a Ucrânia continuará existindo como país. Tainá e Américo. Américo, contigo agora. Professor, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista, sempre muito valioso ter a sua avaliação sobre o que está acontecendo nesses conflitos. A minha pergunta é a seguinte: o que esse acordo nos fala sobre a política externa do Trump? Porque, como o senhor já colocou, teve idas e vindas, bateu boca com os Zelensky quando eles iam justamente anunciar esse acordo, recuaram, mudaram. O acordo tem elementos que são contra o discurso do Trump em relação à guerra. O que esse acordo nos fala sobre a realidade da política externa do governo Trump? O acordo demonstra o quanto a política externa do Trump é mercantilista. O quanto este governo procura benefícios de curto prazo, benefícios inclusive financeiros, em detrimento a parcerias de longo prazo. O compromisso dos Estados Unidos de defender a Ucrânia vem de 1994, do Memorando de Budapeste.
nunca foi posto naquele compromisso de que seria um empréstimo, sempre foi uma garantia de segurança. Aliás, não foram só os Estados Unidos que se comprometeram, foi também a própria Rússia, que agora invade a Ucrânia, mas também a França, o Reino Unido e a China. A questão toda é que o Trump não vê esses compromissos de longo prazo, o compromisso de segurança coletiva da OTAN, do artigo 5º de segurança coletiva, como algo que importe aos Estados Unidos numa estratégia que tem mais de 80 anos de ajudar a Europa, de dizer, olha, vocês não precisam, por exemplo, ter um arsenal atômico, porque eu estou colocando ogivas nucleares aqui para dissuadir invasões a território europeu. Vocês não precisam produzir um GPS, por exemplo, porque eu vou fornecer o meu GPS para vocês, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos têm o direito de desligar esse GPS se quiserem. Então, essa visão geopolítica e geoestratégica dos Estados Unidos, que foi fundada no Spykman, um estrategista que publicou essas ideias em 1942, acabou, né? A visão deste governo é mercantilista e veja, se esse governo for substituído por outro, será tarde, porque nesse momento aliados históricos dos Estados Unidos já se armam, como a Europa, por exemplo, a América, onde você está, que está com 800 bilhões de euros de plano de armamento, é uma corrida armamentista, mas outros países como Coreia do Sul e Japão também não acreditam mais que Estados Unidos possam ajudá-los e não querem ficar esperando por resultados eleitorais, colocando em risco a sua própria defesa. Américo e Tainá. Professor, olhando um pouco para a posição da Rússia, né, que vai e volta com declarações dúbias em sentidos contrários em relação à intenção, de fato, de promover a paz junto à Ucrânia. E o Trump tem todo o interesse em ser ele, né, quem capitaneia esse movimento. Ele diz isso abertamente, que quer ter no currículo aquele que foi o presidente que conseguiu promover a paz entre Rússia e Ucrânia. Recentemente, para ser bem precisa, ontem já teve uma outra declaração do governo dizendo que sim, Vladimir Putin tem interesse em parar a guerra, mas que o conflito é muito complicado e não vai ser assim de uma hora para outra. Pode demorar mais do que as expectativas do presidente americano Donald Trump. É mais uma declaração diante até desse movimento da Ucrânia com os Estados Unidos, mais uma que se soma a várias outras, ou há de fato uma intenção por trás dessa declaração recente do governo russo? Na União Europeia, ninguém acredita que o Putin vai parar essa guerra na Ucrânia. São 27 países da União Europeia que estão se armando agora. Para ser mais preciso, apenas a Hungria do Orbán, que é um aliado do Putin, acredita no Putin, ou diz que acredita, pelo menos. Então, a Europa se arma por medo da Rússia. E o Putin propôs um cessar-fogo de 3 dias para o 8 de maio, que é quando tem a derrota dos nazistas na Segunda Guerra. E o Zelensky disse, olha, por que esperar até 8 de maio? Vamos fazer um cessar-fogo agora, de 30 até 90 dias. Qual é a razão para não fazer cessar-fogo? Então, nós percebemos o quanto a retórica dos presidentes vão ao encontro das suas narrativas para esse conflito. Por um lado, a Rússia diz que o conflito é sobre regiões específicas da Ucrânia, mas o próprio Putin nega o direito da Ucrânia de existir como país. Ele falou isso diversas vezes e escreveu e publicou isso, inclusive. E, nesse momento, o Trump começa a questionar essa posição do Putin. Diz, olha, mas afinal de contas, vocês não estão interessados na paz? A guerra não era só sobre um ponto específico da Ucrânia, não era só sobre a OTAN, porque a OTAN foi tirada da mesa. Então, por que vocês não fazem paz? E aí, realmente, a narrativa russa cai toda por terra, Tainá. Américo. Professor, no final de semana nós também tivemos aí declarações dos Estados Unidos dizendo que eles estavam basicamente perdendo a paciência com o Putin, como o senhor colocou agora há pouco. Essa questão de, será que o presidente russo de fato está interessado na paz? Então ali houve uma ameaça, inclusive dos Estados Unidos, se desengajarem completamente do processo. Eu tinha 2 perguntas, na verdade, com relação a isso. O senhor considera que eles de fato podem abandonar completamente essa tentativa de mediar um acordo de paz? E o que isso significaria se acontecesse de fato? Olha, Américo, até ontem eu diria que os Estados Unidos poderiam desembarcar dessa tentativa de mediação. Mas agora, com esse acordo assinado, os Estados Unidos têm interesses comerciais evidentes na Ucrânia.
sobretudo por causa das terras raras. O acordo não é só sobre terras raras, mas porque a China possui muito mais capacidade de extração dessas terras raras e a Ucrânia tem 5% das terras raras do mundo. E isso ainda num levantamento feito na era soviética, talvez seja maior essa quantidade de recursos naturais. Então, os Estados Unidos têm interesse direto em que essa guerra acabe, porque não tem como fazer essa exploração, essa extração e investimento para a extração dos minerais em guerra. Não tem como. Não tem como enviar soldados americanos lá. O Putin está bombardeando o país inteiro, áreas civis, não é só a linha de frente onde estão os soldados, são áreas onde estão mulheres, crianças, idosos, áreas que não tem nada a ver com a linha de frente. Como é que você vai enviar empresas americanas lá para fazer essa exploração, né? O risco de que americanos sejam bombardeados é imenso e isso arrastaria os Estados Unidos mais para dentro desse conflito. Então, existe neste momento o interesse mais explícito dos Estados Unidos em acabar com essa guerra. E se o Putin não negociar nesse momento, pode ser que acabe havendo uma escalada contra a Rússia por parte desta administração dos Estados Unidos. Até aqui o Trump vinha dizendo que essa era uma guerra do Biden, mas agora ele tem um pretexto para aderir mais fortemente ao apoio à Ucrânia, Américo. Obrigada, professor, por essa conversa. Falamos com o Vitélio Brustolin, sempre aqui com a gente na CNN Brasil, no Bastidores CNN. Agradeço demais. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, também pesquisador de Harvard. Até uma próxima. Um bom descanso. Obrigado, por aí, professor. Até logo. Obrigado. Obrigada, Américo. Até daqui a pouquinho.